Tem alguém feliz essa noite? Tem alguém feliz essa noite, irmão? Tirando os vascaínos, né? Gente, a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens, Casas que Jesus entrou. É a nossa terceira mensagem dessa série. E eu quero te lembrar que a mesma mensagem que a gente está refletindo aqui essa noite está sendo estudada também lá no nosso Ministério Kids. As nossas crianças também estão sendo ministradas com essa mesma palavra, com esse mesmo texto, com essa mesma reflexão. Então você tem a oportunidade, irmão, lá na sua casa, de também compartilhar com seu filho, com seu neto, seu sobrinho, aquilo que Deus falar com você hoje aqui, amém? Gente, tem um livro, não sei quem já leu esse livro, que fala As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Já leu? É um livro muito recomendado, né? Cada um tem a sua maneira de expressar amor, né? Cada um tem a sua maneira de dedicar amor, de demonstrar que ama. Às vezes isso dá até problema no casamento, porque tem algumas pessoas que têm uma linguagem, né? Tem uma maneira de demonstrar esse amor. Outros têm outra linguagem. E aí você vai tentar demonstrar o seu amor através da sua linguagem para uma pessoa que tem outra linguagem e a pessoa não entende nada, né? E aí fica lá os dois se amam, estão na mesma casa, se amam, mas não sabem comunicar aí esse amor, porque cada um foi criado de um jeito, cada um tem uma realidade, cada um tem um jeito diferente, né? A pessoa fala, palavras de afirmação são os tipos de amor, né? As expressões, 5 linguagens do amor, tempo de qualidade, o toque, serviço e os presentes, né? Tem gente que gosta de dar presente, receber presente. Eu gosto de dar presente, né? Mas França tem um negócio a mais, irmão. Porque ontem, irmão, foi uma correria grande esse final de semana, né? Foi uma correria grande. E aí, quando a gente saiu daqui, era tarde, já na sexta-feira, rodízio de pizza, rodízio de massa, na verdade. Quem veio no rodízio de massa esses 2 dias aí? Foi benção ou não foi? Quem comeu bastante falou amém. Viu? Quem comeu pouco porque não veio. Você foi em outro lugar, então. O pessoal comeu muito. E aí, sexta-feira, a gente chegou cansado, irmão. Aí, sábado de manhã, eu dormi até tarde. Puxa, é bom, né, irmão? Quando você está cansado, você dorme até tarde, né? Acordei lá de madrugada, tido para rotar, pá. Mas aí dormi até tarde no sábado, uma beleza, uma bênção. Só que aí, irmão, eu lembrei que eu tinha um compromisso. Tinha um aniversário na hora do almoço. E eu tinha anotado na minha agenda, irmão. Eu tinha esquecido de olhar para a agenda. 2 aniversários ontem que eu esqueci de olhar na agenda, irmão. De tanta correria. Aí eu falei assim, amor, a gente tem aniversário agora. Não, eu falei, a gente tem aniversário a que hora? Eu falei, agora. Então vamos embora agora. Como é que vai sair correndo com 2 crianças, né? Aí a gente foi lá se arrumar, irmão. Ela, amor, a gente tem que comprar um presente. Eu falei, amor, presta atenção, não dá tempo. A gente escolheu, a gente vai, a gente compra um presente. Ela, não, amor, a gente tem que comprar um presente. Vamos lá comprar um presente. Aí foi, irmão, a gente lá para Pátio Alcântara ainda. 12:30 e pouco, eu lá, ó, com o Tito, botando o Tito para rotar, do lado do pátio, esperando o Francis na fila do Riachuelo, para poder comprar o presente. É claro que a pessoa merecia o presente. Mas, irmão, eu sou assim, se não desse tempo, eu ia para dentro, eu queria passar tempo com essa família, que é uma família que eu amo, eu queria estar ali junto com eles, né? Mas aí Francis gosta desse negócio de dar presente. Eu falei isso para amor, que vontade você tem de dar presente. Né? Porque senão está... Irmão, se a gente for dar presente para todo mundo, está morto, irmão. Vai ser uns 500 conto por mês só de presente. Eu estou morto. Mas a gente é uma expressão que ela tem no coração dela, de amor. Tem gente que prefere, né, requer a questão mais do tempo. Um tempo ali de qualidade, passar um tempo junto, conversando, né, um tempo ali. Tem gente que gosta mais de servir, de cozinhar. Quem gosta de cozinhar para alguém que ama aí? Dá um amém. Viu? Tem gente que gosta de cozinhar. Eu não sei nada de cozinhar. Se fosse depender da minha comida para a gente casar, quando a gente namorava, ela fazia uma torta de limão para mim. Mas depois eu soube que era minha cunhada que fazia. Não era não, amor? Era você mesmo? Olha lá, hein? Vou provar essa semana, vamos ver. Cada um tem a sua expressão de amor. A gente já vê a história hoje de 2 irmãs que eram crentes.
Elas amavam Jesus. Elas tinham um coração voltado para Jesus. Elas eram fiéis a Jesus. E elas receberam Jesus na sua casa. Porque a gente está entendendo, a gente tem visto que a casa é um fator fundamental para o crescimento do Evangelho. Jesus escolheu as casas para se manifestar. Jesus escolheu as casas para serem visitadas. Jesus escolheu as casas para fazer os seus milagres. Se nós somos crentes, irmãos, se nós somos servos, discípulos de Jesus de Nazaré, nós não podemos negligenciar as casas. Na primeira semana, a gente estudou um pouco sobre quando Jesus visitou a casa de Pedro e curou a sua sogra. Semana passada, a gente viu quando Jesus visitou a casa de Zaqueu e restaurou o seu caráter, salvou a vida de Zaqueu. Hoje, a gente vai ver a história de duas irmãs, Marta e Maria, que receberam Jesus em sua casa e foram ministradas pela palavra de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Duas linguagens, duas maneiras diferentes de demonstrar amor. Uma fazia isso através do serviço, outra fazia isso através do seu tempo, dedicando um tempo àquela pessoa. Jesus visita a casa de Marta e Maria, porque a casa é um lugar de intimidade. É engraçado que você vai ler o Evangelho de Lucas, e Lucas foi um evangelista que valorizou muito a figura feminina. Sabe, ele demonstrou muito o relacionamento, o contato de Jesus com as mulheres. E aqui no versículo 38, você vai ver que o evangelista está dizendo assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, destaca comigo, e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas era um médico. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não estava caminhando com Jesus no dia a dia. Lucas não viu Pedro andar sobre as águas. Lucas não estava no salão quando Jesus celebrou a última Páscoa. Lucas não estava nessa situação aqui. Lucas foi um pesquisador contratado ou alguém que se levantou para fazer alguns registros. E ele escreve 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas vai desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, até o tempo da formação da igreja, até o final. Pô, esse pessoal do staff é bom mesmo, né? Esse linguagem do amor é o serviço aí. E aí, Lucas registrou 2 livros. Só que Lucas não estava ali no dia a dia. Mas tinha um outro evangelista que estava. Quem? João. João estava com Jesus, irmão. João reclinava o peito, reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João estava ali no dia a dia. João sabia que era Marta. Para Lucas, quando foi registrar, Marta era uma certa mulher. Mas para João não. Por exemplo, lá em João capítulo 11, versículo 5, a gente vai ver o relacionamento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. João explica para a gente que Jesus amava Marta, a irmã dela, ou seja, Maria e Lázaro. Então, o que a gente está falando aqui não é de uma certa mulher ocasional. Lucas não sabia quem era Marta, mas João sabia. João provavelmente estava ali naqueles momentos que Jesus dormiu lá em Betânia, na casa de Marta. Marta era a dona da casa, irmão. Marta era a dona da casa. Jesus não era alguém ocasional naquele lugar. Jesus era alguém que tinha relacionamento, que tinha intimidade, porque a casa precisa ser um ambiente que gere intimidade com Jesus. A nossa casa precisa ser um lugar, precisa ser um ambiente que gere intimidade com Jesus, irmão. Na primeira mensagem, quando a gente estudou um pouco sobre a visita de Jesus à casa de Pedro, a gente viu
que a casa é um lugar de serviço, e também é um lugar de serviço. Mas além do serviço, acima do serviço, está o relacionamento. As nossas tarefas não podem substituir o nosso relacionamento com Deus, irmão. O nosso ativismo não pode substituir o nosso relacionamento próximo com Jesus, ainda que seja justificável. Porque você está pensando assim, pastor, mas eu estou empenhado, eu estou trabalhando um monte de coisa na igreja, estou envolvido aqui, estou um monte de tarefa. Irmão, a preocupação de Marta era justificável também. Sabe por quê? Marta era a dona da casa. Maria e Lázaro moravam com ela, mas Lucas registra que a casa era de Marta. Marta era a dona da casa. E Marta não tinha WhatsApp, amém? Marta não tinha celular, irmão. Marta não tinha telefone. Então não dava para Jesus chegar e ligar para ela no dia anterior e falar assim: Marta, aqui, eu estou passando por Jerusalém. Amanhã eu vou chegar aí com alguns rapazes. E aí a gente vai, né, eu vou dormir aí na tua casa amanhã, tá bom? Então você se prepara aí, vai lá. Aí o que você faz? Você vai lá, se arruma, vai no mercado, compra um negocinho, né? Não, irmão. Não tinha como avisar. Sabe como Jesus chegava? Chegava assim: ô, Marta, tô chegando, hein? Vou de casa, olha eu aqui. Vim ficar, vim dormir aí, tô indo lá para Jerusalém. Vou aproveitar para dormir aqui um pouquinho, vamos passar o dia aqui. Imagina Marta olhando pela janela, irmão. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, ele está vindo com mais 12. Judas está com ele até agora, lá. Ele não mandou Judas embora ainda. Pedro vai lá, ó. Pedro vai querer usar o banheiro. Meu Deus do céu, da última vez que Pedro foi no banheiro, me deu um trabalho. Marta, irmão, não estava só recebendo Jesus. De um momento para o outro, Marta recebeu 13 homens nômades. 13 homens que andavam a pé. Irmão, prato de peão é um negócio diferenciado, não é? Aquele cara que está trabalhando na obra ali, ó. Aquele negócio robusto. Agora, imagina 13 homens que ficavam caminhando o dia inteiro, irmão. Os caras andando. Não tinha nem um chinesinho para ele comer um pastel no caminho. Ele tinha que ir lá, irmão, andando lá. Falar assim: Senhor, estou doido para a gente chegar na casa de Marta logo, comer um negócio. Então, essa era a realidade de Marta. A dona da casa, que estava recebendo 13 homens que tinham andado quilômetros a pé, precisando de um banho, precisando de lavar o pé pelo menos, precisando se ajeitar, precisando comer. E Marta estava como? Marta estava correndo de um lado para o outro, irmão. Quem gosta de receber pessoas na tua casa? Quem gosta de receber gente na sua casa? Amém. Então, mas imagina, de uma hora para outra, 13. Lá na casa da minha avó, lá, irmão, quando minha avó era viva, eu sabia que eu podia chegar a qualquer hora, que a comida ia estar em cima do fogão. A comida ia estar lá. Quem quisesse chegar, chegava, pegava o arroz, pegava o feijão, fritava um ovo, se tivesse bife comia, se não tivesse comia só ovo, se tivesse frango comia. Essa era a realidade. Mas no geral a gente quer preparar um ambiente, né? Irmão, o que Marta viveu foi um tempo de preocupação, ué. Todo mundo que está aqui ia querer receber bem esse povo. Mas ainda assim, as nossas boas tarefas não substituem a intimidade que a gente tem que ter com Jesus. Não substitui o relacionamento que a gente precisa ter com Jesus. Tanto Marta quanto Maria eram amadas por Jesus. Tanto Marta quanto Maria procuraram servi-lo com o seu melhor. Uma com o seu tempo, outra com o seu talento. As duas eram crentes, as duas acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Salvador, o Messias. Mas o comportamento, a maneira que elas escolheram para expressar isso foi diferente. E Jesus sempre vai escolher a intimidade, irmão. Jesus sempre vai escolher a obediência no lugar do sacrifício. Jesus sempre vai escolher aquilo que o tempo que a gente passa com Ele, do que aquilo que a gente faz por Ele. Tem um teólogo, que eu não sei falar o nome aqui, que é muito difícil, que fala que o que nós fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Cristo. Guarda isso. O que nós fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Foi assim, por exemplo, que ele ensinou os seus discípulos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia fala: mas quando você orar,
Vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Qual é o lugar da gente ter intimidade com Deus, irmão? Na nossa casa. No nosso quarto, irmão. Não adianta a gente querer gerar relacionamento com Deus aqui na nossa igreja. Aqui na igreja vai ser o momento que você vai ser exortado. Aqui você vai ser ministrado. Aqui você vai se lembrar de algumas coisas que Deus já falou ao seu coração. Mas a realidade é que relacionamento com Deus a gente gera em casa. Em casa. Não adianta você ter 1 hora, 1 hora e meia de culto, irmão, e você nunca separar um tempo de oração lá no teu quarto. Quando ninguém estiver olhando. Quando ninguém estiver vendo. Pastor, estou muito atarefado porque eu não tenho tempo para isso. Irmão, nós estamos agindo como Marta. A casa é um lugar de intimidade. Marta não era apenas uma certa mulher, como disse Lucas. Marta era uma mulher que Jesus amava. Marta era uma mulher que tinha intimidade com Jesus, a ponto de recebê-lo na sua casa. A casa também é um lugar de atenção. A casa é um lugar para nós ouvirmos. Ouvirmos o quê? A voz de quem está na nossa casa e a voz do Senhor. O versículo 39 fala: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Em 3 ocasiões, nesses 2 evangelhos, de Lucas e João, Marta e Maria são citadas pelos evangelistas. Nas 3 ocasiões em que Maria é citada, ela está aos pés de Jesus. Nas 3 ocasiões que Maria é citada, ela está aos pés de Jesus. Nesse versículo, versículo 39, fala que ela está sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo. Mas lá em João, no capítulo 11, versículo 32, logo assim, logo depois da morte de Lázaro, a Bíblia fala que Maria, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria fez o quê? Prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outra ocasião, um pouco mais à frente, já depois da ressurreição, no capítulo 12, no versículo 3, a Bíblia fala: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 3 ocasiões. A Bíblia não fala mais sobre Maria. Maria, irmã de Marta. Nos 3 momentos, uma ela está sentada para ouvir, em outra ela está sentada para clamar, em outra ela está ajoelhada para clamar, em outra ela está ajoelhada para agradecer, entregando, depois da ressurreição do seu irmão, colocando diante de Jesus um perfume caro, entregando boa parte daquilo que ela tinha. Maria havia entendido, irmão, que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Maria estava compreendendo que, seja num tempo de gratidão ou tempestade, o lugar que a gente precisa estar é aos pés de Jesus. Seja no momento da morte de Lázaro ou no tempo da ressurreição, Maria estava no mesmo lugar. Maria estava no mesmo lugar, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu direcionamento. Nessa ocasião, ela se coloca à disposição do mestre. Marta, ela tinha uma personalidade diferente. Marta era inquieta, irmão. Marta sempre estava fazendo alguma coisa. Marta sempre estava agindo alguma coisa, sabe? Marta não aguentava esperar as coisas acontecerem. Sabe aquela pessoa que pede você fazer alguma coisa e ela faz no seu lugar? Conhece alguém assim? A pessoa está ali trabalhando, fala assim: irmão, pega ali para mim. Pega o quê? Não, esse negócio aqui que está aqui, ó. Conhece alguém assim? Irmão, faz aquilo ali. Não, esse negócio aqui está aqui. A pessoa não consegue ficar. É uma pessoa inquieta. Essa é Marta. Essa é Marta. Nas 3 ocasiões que Marta é citada, ela está fazendo alguma coisa. Ela está atarefada com alguma missão. Está resolvendo algum problema que aconteceu. Ela está resolvendo. Por exemplo, nessa ocasião mesmo,
em que Jesus está aí na sua casa, de Lucas 10, no versículo 40, a Bíblia fala: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Lá em João capítulo 11, no versículo 20, antes da ressurreição de Lázaro, a Bíblia fala que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta já tomou iniciativa, irmão. Marta já agiu o que tinha que agir. Marta já foi falar o que tinha que falar. E aí, depois da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 12, no versículo 2, a gente já vê que ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Nas 3 ocasiões, Marta estava se movendo. Marta estava agindo e fazendo alguma coisa acontecer. Porque Marta era ansiosa demais. Não tem ninguém ansioso aí, né, irmão? Não tem ninguém igual a Marta. Não tem ninguém agindo da maneira como Marta agia. Mas quando Marta fazia isso, e não era por mal, o detalhe é isso, não era por mal. Quando ela faz isso, ela deixa de ter tempo com Jesus, irmão. Tempo de ouvir aquilo que Jesus queria que ela ouvisse. A casa é um lugar para a gente ouvir a palavra de Cristo, para a gente entender aquilo que o Mestre tem para todos nós, para aquilo que o Mestre tem para a nossa família, irmão, para a nossa casa. Dessas 3 ocasiões, Marta falou 2 vezes, e das 2 vezes Marta foi confrontar Jesus. Lá em João 11, ela fala assim: se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas sabe aquela pessoa que fala uma verdade assim, mas querendo dar uma cutucada? Essa era a Marta, falando: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Lá em Lucas, ela fala assim: ó, o senhor não está se incomodando aí com Maria, não? O senhor não está achando que Maria está tendo muita regalia, não? O senhor não se importa comigo? Ela não estava incomodada só com Maria, ela estava incomodada com Jesus, que não estava fazendo nada por ela também. Mas Marta, ela vem num posicionamento de confronto e ela é confrontada. Marta, ela vem para exortar e ela é exortada. Marta, ela vem para consertar e na verdade ela que é alvo desse conserto. Dá uma olhada só no versículo 40 ao 42. A Bíblia fala assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, Deus nos dá a oportunidade de sermos diariamente transformados por Ele, amém? Isso não vai acontecer no culto, porque o culto é uma vez por semana. Sabe onde isso acontece? Nas casas. A casa é um lugar de conserto, irmão. A casa é o lugar onde a gente é moldado. Assim como o ferro afia o ferro. Lá na nossa casa, irmão, a gente ouve algumas coisas que a gente talvez não gostaria de ouvir, porque a gente está em casa. Na nossa casa a gente é tratado. Na nossa casa a gente é transformado. A casa é um ambiente de conserto. Tanto a nossa casa, como as casas que a gente tem visitado. Por exemplo, quando a gente está em um GC. Lá no GC, a gente consegue viver um tempo de cuidado do Senhor. Lá no GC, a gente consegue ter um tempo de tratamento, um tempo de conserto. A gente crê que aquele momento, irmão, é muito mais do que uma estratégia. Ali é um lugar de cuidado, um lugar de choro e de riso. Aí você pode falar assim: pastor, pô, tô da igreja desde moleque, pastor. Eu sou criado na igreja. Eu não desvio mais não. Eu já tô firmão já assim, não. Eu não preciso de GC para poder ficar firme na igreja. Irmão, glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus que você é uma pessoa madura, né? Uma pessoa pronta que não precisa de outras pessoas para te acompanhar. Mas quem sabe você possa ser a oportunidade de outras pessoas serem cuidadas. De repente você não vai ser cuidado no GC. Não sei, eu sou. Quando eu vou no GC, eu sou cuidado. Lá no meu GC, lá, irmão, eu compartilho as minhas dores.
Eu falo muito daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou sentindo lá. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Mas se não for, vai para cuidar de alguém. Vai para ser o ombro de alguém. Vai para ser o abraço de alguém, porque talvez você não precise de um abraço, mas com certeza tem alguém precisando, irmão. Com certeza tem alguém precisando desse apoio. Isso, infelizmente, a gente não consegue alcançar através de um momento como esse. Seria bom, mas a gente vai ter que escolher. Ou a gente cresce como igreja, como alcance, e já alcança ainda mais pessoas. Ou, irmão, a gente fecha a porta e fala assim: não, a gente vai ficar só aqui mesmo, não dá mais para ninguém entrar, não. Eu acredito muito mais em um evangelho que avança, mas que avança através do cuidado mútuo, através de cada um entendendo a sua responsabilidade como cristão. Por isso a casa segue sendo um lugar de conserto. A casa segue sendo um ambiente de tratamento, de reconciliação, de aproximação. Marta foi para confrontar e ela foi confrontada. Ela saiu dali com uma palavra de confronto. Mas isso também acontece e precisa acontecer nos nossos lares. A nossa casa precisa ser um ambiente de ministração do Senhor, irmão. Não é um ambiente de briga, não é um ambiente de discussão, não é um ambiente de ficar o tempo todo, irmão, marido e mulher brigando um com o outro. Irmão, tenha sabedoria no falar, tenha sabedoria no trato, tenha sabedoria no lidar. Mas permita que a sua própria casa seja um ambiente saudável, onde as pessoas vão compartilhar as suas necessidades, onde vão dizer aquilo que estão vivendo, e vão ouvir uma palavra de bênção, vão ouvir uma ministração, a palavra do Senhor. Pai, mãe, você vai ser instrumento de Deus para aconselhar e direcionar seu filho. Marido e esposa, deve você estar aqui, o seu marido ou a sua esposa ainda não aceitaram Jesus. Sabe que você vai ser instrumento de Deus para a salvação da sua casa, porque a casa é um ambiente de transformação. Nós temos uma escolha hoje. Qual vai ser o nosso posicionamento? Um posicionamento de maturidade, onde quando a gente é confrontado, a gente foge? Ou um ambiente de maturidade, onde quando a gente é confrontado, a gente cresce? Marta continuou ali, irmão. Marta usou aquele tempo para se aproximar mais de Jesus. Marta foi confrontada, mas isso gerou saúde para ela. Nós precisamos gerar esse ambiente saudável. Lá no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 21 ao 24. Esse é um trecho da parábola do filho pródigo. E o filho disse, depois de ter vivido um tempo de distanciamento da casa do seu pai, ele fala assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas olha o posicionamento do pai, irmão. Olha o que é gerar um ambiente saudável dentro da sua casa, de tratamento, de reconciliação, de mudança. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse meu filho precisava de conserto e ele foi consertado. Hoje ele vai viver o ambiente da casa. A nossa casa precisa ser esse lugar, irmão. Um lugar de tratamento, de acompanhamento. A nossa casa é um lugar de conserto. A sua casa não é um lugar de maldição, irmão. A sua casa não é um lugar de briga. A sua casa não é um lugar de destruição. A nossa casa é um lugar de conserto. Por quê? Porque Jesus está nela, irmão. Jesus visitou a nossa casa. Isso precisa mudar o nosso lar. Isso precisa mudar quem nós somos. Isso precisa mudar o nosso caráter. Isso precisa mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Jesus visitou a nossa casa. E nós não seremos mais os mesmos.